Saudações a todos, bom dia, boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Rodrigo Almeida, eu sou professor associado do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal do Paraná, campus Curitiba, e eu também gostaria de aproveitar esse início para agradecer o convite, né, à professora Poliana, e a todos os colegas acadêmicos da Universidade Federal de Viçosa. Quero dizer que eu estou muito honrado pelo convite e eu espero que nos próximos minutos eu traga uma contribuição aí para esse evento SimLeite, né, tão prestigioso, e eu espero trazer, digamos assim, novidades no título sugerido, que é atualizações sobre o uso da dieta citogênica para vacas leiteiras. Esse slide de introdução mostra, né, que realmente o período de transição ou o período periparto é um período em que há uma confluência entre eventos que podem trazer dificuldade à vaca recém-parida, né? Como esse slide demonstra, a gente tem, né, no pós-parto imediato, um período já bem conhecido, né, que é o tal do balanço energético negativo. Mais recentemente, a gente aprendeu também que nesse período pós-parto imediato, a gente também tem um balanço proteico negativo, tá certo? Nesse período também, a gente tem uma queda da capacidade imune da vaca leiteira, a gente tem um status inflamatório exacerbado, né, com a liberação de muitas proteínas de fase aguda positivas, que exacerbam, né, a resposta inflamatória. A gente também pode ter um aumento do estresse oxidativo e, finalmente, né, aproveitando essa figura de pesquisadores italianos liderados aí pelo professor Trevisi, mostra que talvez contribuindo com essa confluência de eventos, né, a gente também convive, principalmente nos primeiros 3 a 4 dias pós-parto, com uma hipocalcemia, tá certo? Tipicamente, quando a gente aborda esse problema com grande parte dos produtores leiteiros, muitos deles afirmam que hipocalcemia não é um problema na minha fazenda. E isso basicamente acontece porque, de fato, a ocorrência da hipocalcemia clínica ou febre do leite é muito pequena, tá? Segundo referências, a incidência de febre do leite ela varia de 1, 2, no máximo 3% dos rebanhos leiteiros. Então, essa vaca né, deitada lateralmente, com paresia e com assim, sintomatologia clínica evidenciada, essas vacas realmente, digamos assim, como a gente gosta de fazer, né? Fazendo essa analogia aí com o iceberg, é realmente a ponta do iceberg, né? E é por isso que muitos produtores acham que esse não é um problema. Mas o que a literatura mostra é que para cada evento de febre do leite ou hipocalcemia clínica, a gente tem dezenas de eventos de hipocalcemia subclínica, onde a vaca aparentemente está normal, mas as suas concentrações séricas de cálcio estão abaixo do limiar considerado recomendável ou ideal, tá certo? Então, nessa referência clássica, né, publicada por Reinhardt e coautores em 2011, mostra mais uma vez que a incidência de hipocalcemia clínica ou febre do leite, ela tipicamente fica numa incidência muito baixa de 1 a 3%. Mas percebam que a incidência de hipocalcemia subclínica tipicamente varia de 30% a 50%, tá certo? E outra coisa que esse trabalho mostra é que a ocorrência tanto da hipocalcemia clínica como da subclínica aumentam à medida que a vaca tem mais partos, né? Então, sabidamente, um fator de risco para a hipocalcemia é a idade avançada. Quanto maior o número de lactações ou parições, a vaca está sob maior risco de apresentar hipocalcemia nos primeiros dias após o parto, certo? Quais são os limiares ou quais são os valores usados para determinar se uma vaca tem ou não hipocalcemia subclínica, já que é essa forma da enfermidade que é mais conhecida e que é, digamos assim, que traz os maiores prejuízos, tá? Então, tipicamente, né, a gente usou esse limiar de 8 miligramas por decilitro, tá certo?
Se você usar a unidade milimol por litro, a gente fala de 2 milimol, tá certo? Então, na transformação de milimol para miligrama, a gente basicamente multiplica por 4. É por isso que nesse gráfico expresso em miligrama por decilitro, a gente tem esse valor de 8 aqui como limiar, entre aspas, mais antigo, ou o limiar clássico usado na literatura. Mais recentemente, fruto do trabalho da Martinez e coautores na Universidade da Flórida, foi sugerido um novo limiar de hipocalcemia subclínica. E esse limiar é de 8,6 miligramas por decilitro ou 2,15 milimol por litro, tá certo? Basicamente, o que a Martinez encontrou é que o novo limiar de 8,6, aonde está essa linha pontilhada em vermelho, foi o limiar responsável por diferenciar as vacas saudáveis, que são essas vacas com as bolinhas brancas aqui, tá certo? Em relação às vacas que apresentaram metrite. Então, veja que ao usar o limiar de 8,6, a gente consegue diferenciar as duas categorias de vaca. As vacas saudáveis, que não apresentaram metrite, que tinham concentrações acima de 8,6, das vacas que apresentaram metrite, que durante até o 4º dia apresentaram concentrações de cálcio total inferiores a 8,6. É por isso, né, que a literatura nos últimos anos migrou do limiar antigo de 8,0 para o limiar de 8,6, tá certo? Qual que é a incidência de hipocalcemia? O nosso grupo de pesquisa aqui na UFPR tem conduzido uma série de trabalhos desde 2015, estudando a incidência de hipocalcemia subclínica em rebanhos leiteiros, principalmente em rebanhos paranaenses. Então, aqui nessa tabela, eu resumi aí o trabalho de 8 ex-orientados, né? Aqui está o ano da publicação ou o ano do experimento em que foi conduzido, quantas fazendas foram monitoradas e sua localização, quantas vacas foram monitoradas, e aqui, inclusive, a gente diferenciou as vacas primíparas das multíparas, obviamente por conta da menor incidência de hipocalcemia nas vacas primíparas, e basicamente aqui a gente tem a incidência de hipocalcemia em cada um dos trabalhos. Então, veja que a gente tem algumas ocorrências um pouco menores, de 30% a 35%, mas, por outro lado, a gente tem, em outros trabalhos, incidências muito altas, batendo aí 70% a 80% de incidência, tá? E quero deixar bem claro que, em todos esses trabalhos, a gente categorizou hipocalcemia clínica mais subclínica usando o limiar, entre aspas, antigo, ou seja, o limiar mais conservador de 8 miligramas por decilitro. Fazendo uma ponderação de todos esses resultados e somando, vamos colocar assim, todas essas vacas monitoradas ao longo desses 8 experimentos, a gente monitorou um total aí de quase 1.700 vacas. E nessas 1.700 vacas, a gente encontrou uma incidência média de hipocalcemia, usando o limiar de 8 miligramas por decilitro, de 51%. Então, a gente pode fazer assim, em resumo, né, vamos colocar assim, nesse grupo de rebanhos que foram monitorados, para cada 2 vacas que parem, uma delas apresentará algum grau de hipocalcemia nos primeiros dias após o parto, o que é uma incidência bastante considerável, tá certo? Outra coisa que eu acho que é importante colocar nessa, digamos assim, nessa introdução, né? Daqui a pouquinho eu vou começar a falar de dietas acidogênicas, mas assim, eu achei que seria até um pouco precipitado falar imediatamente de dietas acidogênicas sem, pelo menos, fazer uma breve introdução sobre a hipocalcemia, tá certo? E outra coisa que eu queria comentar nesse momento é relembrá-los de que a hipocalcemia definitivamente é um fator de risco para outras enfermidades, tá? Porque, basicamente, vacas recém-paridas hipocalcêmicas apresentam uma diminuição da motilidade uterina e também apresentam uma diminuição da motilidade ruminal. No caso da diminuição da motilidade uterina, isso é responsável por uma mais lenta involução uterina, tá certo? Com isso, a gente aumenta as ocorrências de metrite e de retenção de placenta e, obviamente, vacas com mais metrite, rebanhos com mais retenção de placenta, a gente vai ter uma diminuição dos parâmetros reprodutivos. Por conta da diminuição da motilidade ruminal, as vacas comem menos, tá certo? Ao comerem menos,
né, há um aumento da mobilização de reservas corporais e também por conta do menor consumo, as vacas acabam produzindo menos leite no pós-parto imediato. O aumento da imobilização de reservas pode aumentar a ocorrência de hipercetonemia e também o aumento de mobilização de reservas corporais pode agravar o balanço energético negativo, que foi mencionado no primeiro slide dessa apresentação. Vacas com balanço energético negativo mais acentuado têm uma piora da fertilidade, produzem menos leite e têm uma diminuição da sua imunidade, que já está deprimida naquele período, como eu já mencionei minutos atrás. E, obviamente, vacas que não são imunocompetentes estão sob maior risco de apresentarem mastite e metrite. E, finalmente, por conta também da diminuição da motilidade ruminal, a gente tem um aumento da ocorrência de deslocamento de abomaço, certo? Então, no pós-parto imediato, definitivamente há uma diminuição das reservas de cálcio do sangue, por conta que nos dias anteriores muito cálcio foi mobilizado para, digamos assim, migrar para a formação do esqueleto do recém-nato. Também há uma migração muito intensa das reservas de cálcio para a formação de colostro, e a vaca, logo após o parto, já começa a produzir em altos níveis e, consequentemente, há uma mobilização de cálcio para a secreção de leite dos primeiros dias pós-parto. Então, com isso, há um aumento dos requerimentos de cálcio, os mecanismos hormonais que mobilizam o cálcio da matriz óssea estão pouco ativos, e daí ocorre a incidência de hipocalcemia clínica ou subclínica, como foi mencionado nos slides seguintes, principalmente nas vacas mais velhas e principalmente nas vacas de maior potencial produtivo, tá certo? Qual que é o custo da hipocalcemia? Obviamente, vacas com febre do leite, o custo por uma ocorrência ou por um evento de febre do leite, segundo o Etzel em 2013, gira em torno de $300 por ocorrência. Veja que no caso da hipocalcemia subclínica, a gente tem, obviamente, um evento que é menos grave e, consequentemente, o impacto econômico é muito menor, $125 por caso. Mas como a ocorrência da febre do leite é muito menor, 2% ao ano, em relação à subclínica, que nesse trabalho de forma conservadora, eles trabalharam com 30% de ocorrência, percebam que o impacto econômico da hipocalcemia subclínica é 4 vezes maior do que a ocorrência de hipocalcemia clínica. Isso usando ou trabalhando com uma incidência por ano de tão somente 30% de hipocalcemia subclínica. Se nós usássemos aqui 50%, que foi o valor que nós encontramos aqui no Paraná, obviamente o impacto econômico da hipocalcemia subclínica seria ainda muito maior do que o impacto econômico da ocorrência da febre do leite, tá? Então, digamos assim, é um problema realmente de poucos dias após o parto, mas, né, o seu impacto econômico ele se prolonga nas semanas e nos meses seguintes, via impacto produtivo, reprodutivo, sanidade, outras enfermidades, descarte e assim por diante, tá? Então, quais são os fatores de risco na incidência da hipocalcemia? Como já dito, vacas de maior mérito produtivo estão sob maior risco. As vacas mais velhas, ou seja, a idade é um fator de risco muito importante, basicamente porque vacas mais jovens têm um esqueleto ou uma matriz óssea que é mais responsivo à ação do paratormônio. Além disso, né, as vacas mais jovens, as vacas mais velhas, elas apresentam menor quantidade de receptores de calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D, também chamada 1,25 de hidroxivitamina D3. Então, é por isso que as vacas mais velhas, elas estão sob maior risco. O seu esqueleto é menos responsivo à ação do paratormônio e a quantidade de receptores para a vitamina D ativa são em menor número no seu intestino. Então, cada parto, né, cada lactação que passa, vamos dizer assim, a vaca apresenta maior risco de apresentar hipocalcemia. Também, né, um excesso de condição corporal ao parto é um fator de risco, bem como a gente tem um fator racial. Reconhecidamente, as vacas Jersey estão sob maior risco de apresentar hipocalcemia, por duas razões. Primeiro,
por conta que seu colostro tem mais cálcio, então a secreção de cálcio é maior, e também por conta da menor quantidade de receptores de vitamina D formativa no seu intestino. Então, agora sim, vamos começar, né, digamos, após essa introdução, ou relembrar alguns conceitos básicos de hipocalcemia, vamos agora sim tratar aí das dietas acidogênicas no pré-parto, tá? Veja, basicamente existem duas grandes estratégias para minimizar a incidência de hipocalcemia, estratégias dietéticas, né? Obviamente a gente tem outras estratégias, até estratégias clínicas, né? Suplementação de cálcio, cálcio tanto na forma de gel, na forma, digamos, injetável, mas isso não vai ser foco do nosso bate-papo de hoje, né? Da nossa apresentação. A gente vai focar nas estratégias nutricionais para minimizar, né, ou mitigar os impactos da hipocalcemia no rebanho leiteiro. A estratégia mais simples seria a redução drástica do cálcio dietético no pré-parto. Veja, essa estratégia, apesar de ser mais simples, definitivamente ela é menos efetiva. Eu até reconheço que ela pode funcionar, mas o problema é que para essa estratégia funcionar, o cálcio dietético tem que ser muito baixo. E esses baixos níveis de cálcio são raramente alcançados, digamos assim, na formulação de dietas. E é por isso que essa estratégia geralmente não funciona, tá certo? Porque, repito, a gente teria que trabalhar com cálcio tão baixo que raramente é alcançado no dia a dia da formulação, tá certo? E, veja, essa estratégia até pode funcionar, talvez, em rebanhos menos produtivos, mas para rebanhos de mediana e principalmente para rebanhos de alta produtividade, a gente certamente tem que investir na segunda estratégia, que é ajustar a diferença catiônica aniônica da dieta. Então, a nossa recomendação é suplementar o sal acidogênico ou pré-parto ou a ração acidogênica e, ao mesmo tempo, controlar ou reduzir a concentração dos cátions potássio e sódio na dieta no período pré-parto. Porque de nada adianta você suplementar um bom sal acidogênico ou uma boa ração acidogênica se você, por outro lado, permite que a vaca consuma muito potássio, muito sódio no período pré-parto. Porque, basicamente, esse potássio alto, esse sódio alto, vai impactar e vai, digamos assim, diminuir os benefícios do sal ou da ração acidogênica, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho, enfim, sobre esses conceitos aí de DCAD, né? Que, traduzindo, né, ao pé da letra, seria a diferença catiônica aniônica da dieta. Então, veja, esse conceito, pelo menos em ruminantes, ele iniciou-se na década de 70, quando vacas no período pré-parto, a literatura diz até que houve, de certa forma, acidental. A gente não sabe se, de fato, isso aconteceu. Mas, basicamente, então, as vacas no pré-parto foram alimentadas com forragem tratada com ácido e essa forragem tratada com ácido foi suplementada ou ofertada às vacas do período pré-parto. Essas vacas, após o seu parto, foi observado que essas vacas, poucas delas apresentaram febre do leite ou hipocalcemia clínica. E daí que as pessoas começaram a tentar, digamos assim, estudar ou entender qual foi o impacto da forragem tratada com ácido e a menor incidência de febre do leite semanas após, tá? Então, basicamente, né, o que observou-se, né, é que a redução no fornecimento de cátions dietéticos, sódio e potássio, que são os chamados íons fortes, vamos colocar assim, bem como o aumento de ânions absorvíveis, né, em particular cloreto e sulfato, propiciou uma DCAD negativa e, consequentemente, uma redução na incidência de hipocalcemia do rebanho, tá certo? Veja, essa é a forma clássica de cálculo da diferença catiônica aniônica da dieta. É uma equação em que a gente considera os dois íons fortes, ou melhor, os dois cátions fortes, que são o sódio e o potássio, e a gente também contabiliza os dois ânions fortes, que são o cloreto e o sulfato. Há variações dessa equação, tá certo? Já há um estudo aí na década, digamos, há 10, 15 anos atrás,
que comparou diferentes equações de cálculo de DCAD, mas se popularizou na última década essa equação que eu estou apresentando em amarelo para vocês, nesse quadrinho, em que a gente considera 2 cátions e 2 ânions, tá certo? Essa equação, no novo NRC, inclusive, ela é chamada de DCAD-S, porque ela contabiliza o enxofre, ela contabiliza o sulfato, tá certo? E essa equação foi sugerida originalmente por Ender e coautores em 71. No novo NRC, há uma menção a uma equação que a gente ignora a concentração de enxofre. E essa equação é chamada simplesmente de DCAD. Repito, sem a inclusão do segundo ânion, tá certo? E essa equação foi sugerida por Monjan em 1981. E é uma equação que é mais usada como estratégia alimentar na alimentação de aves, tá certo? Mas, repito, em ruminantes, principalmente em bovinos leiteiros, se popularizou essa equação aí que eu estou mostrando para vocês. Então, basicamente, quando a gente tem concentrações dietéticas mais altas de sódio e potássio, superando as concentrações dos 2 ânions, cloreto e enxofre, a gente tem uma DCAD positiva. E essa DCAD positiva provoca uma ligeira alcalose metabólica. Por outro lado, quando os ânions superam os cátions, o DCAD é negativo e isso ocasiona ou provoca uma ligeira acidose metabólica. Parece que no pré-parto, você ter uma DCAD negativa e no pós-parto uma DCAD positiva contribui, né, digamos assim, na diminuição da ocorrência de hipocalcemia em rebanhos leiteiros, tá certo? Então, no pré-parto, né, há uma constatação que a hipocalcemia clínica não é um problema de alto cálcio no período seco, mas sim um problema de alcalose metabólica que é, digamos assim, que impacta a velocidade com que o sistema paratormônio ativa ou mobiliza cálcio da matriz óssea. Então, basicamente, a recomendação é trabalhar com uma diferença catiônica aniônica da dieta negativa, um DCAD negativo, nas 3 semanas anteriores ao parto. E isso previne tanto a ocorrência da hipocalcemia clínica ou febre do leite, bem como a incidência de hipocalcemia subclínica. Como eu já disse minutos atrás, de nada adianta você suplementar um bom sal ou uma boa ração acidogênica, mas você trabalhar no restante da dieta com muito cátio, porque basicamente isso vai anular ou inibir o efeito desejável da dieta acidogênica. Então é por conta disso que a gente tipicamente não recomenda a oferta de leguminosas para bovinos leiteiros no período pré-parto, porque basicamente as leguminosas têm altas concentrações de sódio e de potássio. Uma dieta pré-parto idealmente deve conter silagem de milho, porque é uma forragem apetecível, né, com bom consumo, com bons níveis de energia e que tem tipicamente baixo potássio na sua concentração. Estudos que o nosso grupo desenvolveu aí na última década mostram que tipicamente uma silagem de milho tem aí de 0,7 a 1,2, 1,3 de potássio na matéria seca. E essas concentrações são consideradas moderadas, não altas. Muito, digamos, diferente de uma leguminosa, ou de um pré-secado, ou de uma silagem de gramínea que veio de um local fortemente adubado, tá certo? Então, o ideal é fornecer gramíneas, como a silagem de milho, como eu acabei de mencionar, combinado com uma forragem que tenha potássio em nível baixo ou moderado. E na nossa escolha, né, além da palha de trigo, a gente tem aí fenos mais passados, fenos de estágio vegetativo mais avançado, que normalmente o potássio não é tão alto, tá certo? Além disso, a gente recomenda a adição de ânions, na forma de sal ou ração acidogênica, para induzir uma moderada acidose metabólica. Os níveis que a gente tem recomendado são de menos 5 a menos 15 miliequivalentes por 100 gramas de matéria seca. Se você preferir expressar por quilo de matéria seca, obviamente a recomendação é de menos 50 a menos 150 miliequivalentes, tá certo? Já no pós-parto, imediatamente após o parto, as vacas começam a produzir uma grande quantidade de ácidos, especialmente pela maior inclusão de concentrado ou de grãos na dieta. Então, no pós-parto, agora uma DCAD positiva é necessária para tamponar o sangue
E agora, inclusive, a gente deve incluir bicarbonato de sódio, que obviamente vai contribuir para que a DCAD torne-se ainda mais positivo. Tá? No pós-parto, o DCAD positivo vai contribuir para aumentar o consumo e, obviamente, vai contribuir para aumentar a produção de leite. Quais são as recomendações de DCAD no pós-parto? Isso, para falar a verdade, não era uma coisa que a gente se preocupava muito até 10, 15 anos atrás. Tá? Mas na última década em particular, houve, né, digamos assim, a gente tem uma série de trabalhos que foram publicados mostrando alguns benefícios de trabalhar com uma DCAD mais positivo no pós-parto. Quando você não usa, e obviamente você não pode usar, sal ou ração acidogênica no pós-parto, naturalmente a dieta vai apresentar um DCAD positivo. Mas há trabalhos que sugerem que um DCAD ainda mais positivo pode trazer contribuições. No novo NRC, no NACEM 2021, simplesmente há uma recomendação da gente não trabalhar com dietas inferiores a mais 17,5 miliequivalente por 100 gramas de matéria seca. Mas, na minha experiência, no dia a dia, sem se preocupar em intencionalmente aumentar ainda mais o DCAD positivo, a gente tem dietas aí de mais 20, mais 25, até mais 30 miliequivalentes por 100 gramas de matéria seca. Aumentar de 20, 25 para 30, 35, ainda é questionável se isso, digamos, de fato traz benefícios em produção, em composição de leite, mas alguns trabalhos, sim, sugerem que isso possa acontecer, tá certo? Então, essa é uma, entre aspas, é uma pequena novidade do novo NRC. Um início de preocupação quanto ao DCAD também no pós-parto e não tão somente no pré-parto, foco aí da minha apresentação, da nossa conversa de hoje, tá certo? Então, qual que é a popularidade ou qual é o grau de adoção de dietas acidogênicas em rebanhos leiteiros brasileiros, né? Então, na minha modesta experiência, em grandes rebanhos, eu acho que já foi construído um consenso que as dietas acidogênicas funcionam. Eu me aventuro a dizer que se você pegar os grandes rebanhos leiteiros brasileiros e particularmente os rebanhos grandes aqui da região sul, a gente praticamente tem pouquíssimos rebanhos que não adotam dietas acidogênicas no período pré-parto. Poucos relatos de insucesso. E geralmente, quando há um insucesso ou quando a dieta acidogênica não funciona tão bem, normalmente isso está associado com o não monitoramento do cátion potássio nos volumosos. Tá? Já nos rebanhos menores, e aí mais uma vez eu uso da minha experiência, principalmente aqui na região sul, né? Eu vejo talvez uma resistência um pouco maior. Tá? Primeiro, pela não mensuração do problema. Né? Eu entendo que rebanhos menores, né, é mais difícil constatar o impacto da hipocalcemia, principalmente da subclínica. Tá certo? Outra dificuldade é por conta do maior custo da dieta acidogênica. Né? Todo mundo sabe que o custo por quilo ou o custo por tonelada, tanto do sal pré-parto como da ração pré-parto, é mais alto do que um sal convencional ou que uma ração convencional usada no pós-parto. Então, há, de certa forma, uma impressão que a dieta acidogênica, entre aspas, é cara. Mas como eu vou mostrar para vocês dentro de instantes, realmente a relação benefício-custo é muito grande. Na verdade, trata-se de um investimento que garante um sucesso na arrancada da vaca no período pós-parto imediato. E talvez uma última dificuldade na adoção de dietas acidogênicas em rebanhos menores é por conta que essas vacas no período pré-parto tipicamente ficam soltas em piquetes. E se essas vacas têm oportunidade de comer pasto e principalmente rebrota, elas vão consumir muito potássio. E basicamente, mais uma vez, ao ingerirem esse potássio, elas podem, de certa forma, diminuir um impacto favorável do sal pré-parto que elas estão consumindo. Tá certo? Então tem que tomar muito cuidado quanto a isso ou evitar o acesso das vacas no período pré-parto a piquetes, principalmente piquetes com boa oferta de pastagem e principalmente pastagens fortemente adubadas que tenham altas concentrações de sódio e principalmente de potássio. Você tem que lembrar que agronomicamente o potássio sempre está associado com nitrogênio. Então, na verdade, se a gente tem forragens de alta proteína bruta, a gente tipicamente tem também forragens de alto potássio.
Isso é muito bem-vindo para vacas em lactação, mas obviamente não é desejável para vacas nesse período pré-parto nas últimas 3, 4 semanas antes de parirem, tá certo? Então, mais uma vez, as recomendações atuais, segundo inclusive o próprio NRC, e a gente percebe que a indústria também continua trabalhando com essa recomendação, a gente tem recomendado os valores de menos 5 a menos 15 miliequivalentes por 100 gramas de matéria seca, ou, repito, menos 50 a menos 150 miliequivalentes por quilo de matéria seca, tá certo? Então, nesse gráfico, né, aqui mostra, digamos assim, a possibilidade de monitorar o sucesso da dieta cetogênica via pH urinário. Isso já é bem conhecido, né? Então, basicamente, eu quero assim dizer para vocês que o valor de monitorar o pH urinário é, obviamente, para rebanhos que fornecem dietas acidogênicas. Porque se você monitorar o pH urinário de vacas no período pré-parto e essas vacas não estão sendo suplementadas com dietas acidogênicas, obviamente o pH urinário vai estar ali ao redor de 8, 8,5. Porque basicamente não há acidificação, tá certo? A acidificação é insuficiente, que é o que está mostrando aqui nesses valores acima dessa linha tracejada em roxo, tá certo? Você pode ter uma acidificação marginal, talvez por uma inclusão insuficiente de um sal pré-parto, ou talvez por uma inclusão suficiente, né, em concentração ou em quantidade de ração ou em gramas de sal pré-parto fornecido, mas talvez essas vacas estão recebendo uma forragem com muito potássio. E daí a gente tem essas vacas aqui do grupo intermediário, que a gente chama de acidificação marginal. A nossa recomendação é que as vacas fiquem nesse intervalo entre 6 e 6,5. Esses autores até sobem aí para 6,7, 6,8. Mas o que importa é que nesse intervalo de 6 a 6,5, a gente alcança uma acidificação ótima, mostrando que a dieta cetogênica está tendo sucesso. Por outro lado, se você trabalhar com uma inclusão de dieta cetogênica muito excessivo, a gente pode ter uma acidificação excessiva. E isso também não é bem-vindo. Você está tendo sucesso em provocar uma acidose metabólica. Isso é bom para a hipocalcemia. Mas o problema digamos assim, desses valores de pH urinário muito baixos, se aproximando a 5,5, é que basicamente há uma repercussão em termos de consumo. Então, as vacas comem menos. E ao comerem menos, logicamente, o desempenho pode ser pior no pós-parto, inclusive agravando a intensidade do balanço energético negativo. Tá certo? Então, é por isso que esse valor intermediário de 6 a 6,5 é considerado, digamos assim, o ideal. Tá certo? Então, aqui só para mostrar para vocês, né, um monitoramento de pH urinário semanal numa fazenda leiteira. A gente tem aqui um monitoramento no dia 8 de maio, 12 vacas monitoradas. No dia 15 de maio, mais 12 vacas monitoradas. E no dia 22 de maio, mais 12 vacas monitoradas, tá certo? Percebam que os valores médios de pH urinário ficaram na primeira semana em 6,1, 5,9 na segunda semana, 5,9 novamente na terceira semana. Mas percebam também que mais importante do que a média é o pequeno desvio padrão entre as observações de pH urinário. E percebam aqui, né, passando o olho aqui rapidamente, percebam aí que com uma, duas exceções, praticamente todas as vacas têm valores também muito próximos à meta de 6,0 nesse rebanho em particular. A mesma coisa na segunda semana e a mesma coisa na terceira semana. Então, repito, em termos de pH urinário, é importante observar a média, mas também é importante observar que não muitas vacas escapem desse valor próximo ao pH urinário meta que você tem para o rebanho, que deveria ser algum valor entre 6 e 6,5. Então, esse monitoramento semanal mostra a consistência dos valores. E esse era um aspecto da dieta que as vacas estavam recebendo no pré-parto. Tá certo? Bem, agora, quais são os benefícios da dieta cetogênica? Eu já tentei mostrar a vocês que, basicamente, ao provocar essa ligeira acidose metabólica, você tem menor ocorrência de hipocalcemia, tá certo? Agora, usando essa meta-análise do professor José Eduardo Portela Santos, publicada 2 anos atrás, vocês percebam também que há um incremento em produção de leite. Então, se a gente pegar as vacas multíparas, aqui representado por essas bolinhas pretas,
percebam que à medida que você saiu das dietas, né, com DCAD positivo e migrou para as dietas com DCAD negativo, né, percebam que houve um aumento da produção de leite, tá certo? E isso alcançou significância. Esse benefício foi observado nas multíparas, mas não foi observado nas novilhas. Então, parece que as novilhas suplementadas com dietas acidogênicas não necessariamente produzem mais leite. Isso ocorreu tanto para a produção de leite, como para a produção de leite corrigida para a gordura, tá certo? Em termos de saúde, né, vacas recebendo dietas acidogênicas apresentaram menor risco de retenção de placenta e de metrite. Então, nesse primeiro gráfico, é o risco da vaca apresentar retenção de placenta. E percebam que à medida que você reduziu o DCAD da dieta, o risco de apresentar retenção de placenta diminuiu. E, na verdade, isso aconteceu tanto nas multíparas quanto nas nulíparas. Mas o que os autores ainda alertaram é que talvez o número de trabalhos de nulíparas ainda é muito pequeno. Mas eles observaram talvez aí um pequeno benefício da suplementação acidogênica nas novilhas, tá certo? Na incidência de metrite também, eles apresentaram uma ligeira redução na incidência de metrite à medida que você trabalhou com DCAD mais negativo, vamos colocar assim, tá certo? Outra pergunta muito frequente quanto a esse tema é quanto ao consumo de cálcio. Isso acontece porque teve uma meta-análise publicada em 2006, se não me engano, de um pesquisador australiano chamado Liam, tá? E ele sugeriu valores muito altos ou muito baixos de cálcio. E valores intermediários provocariam um aumento de hipocalcemia, alguma coisa assim, entendeu? Então, basicamente, o que esse trabalho mais recente, essa meta-análise mais recente mostra, que não, né? Percebam que aqui, com concentrações muito discrepantes de cálcio, não houve impacto na calcemia e não houve impacto na incidência de hipocalcemia clínica. Na verdade, os autores encontraram uma ligeira tendência de redução, tá certo? Na incidência de febre do leite, nas concentrações de cálcio um pouco mais baixas. Mas foi uma tendência, tá certo? E basicamente, na minha opinião, a grande conclusão, né, desse trabalho nessa sessão é que basicamente não há benefícios de você trabalhar com cálcio mais baixo ou mais alto associado a uma dieta acidogênica. Então, quanto às concentrações de cálcio nas dietas pré-parto, não houve associação com produção de leite e não houve associação com saúde, mas houve uma pequena tendência, um P de 0,06, de aumentar a hipocalcemia clínica nas vacas multíparas, tá certo? Quando você trabalhou com níveis de cálcio muito altos aqui. Mas percebam que o ângulo, né, dessa linha realmente muito pequeno, é muito sutil essa diferença, tá certo? Outra pergunta recorrente é o seguinte: vale a pena suplementar dietas acidogênicas por mais do que 3 ou 4 semanas? Então, esse pesquisador, Lopera e coautores, de 2018, comparou a suplementação acidogênica de 3 versus 6 semanas. Eles não observaram diferença para grande parte dos parâmetros, mas eles observaram que as vacas suplementadas por dietas acidogênicas durante muito tempo, que foi o tratamento 42 dias, produziram um pouquinho menos de leite, praticamente 2 quilos de leite a menos, e também tiveram menor taxa de prenhez. Então, segundo esses autores, não há benefícios em suplementar as vacas com dietas acidogênicas por mais do que 3, 4 semanas, e até mesmo há indícios de que pode haver prejuízos com uma suplementação acidogênica muito longa ou por mais do que 4 semanas, tá certo? Mais recentemente, o Aquiles, né, um brasileiro recém-contratado pela Universidade de Kansas, mostrou durante o seu doutorado, que foi conduzido na Flórida, que de fato, né, o período em que as vacas deveriam permanecer no lote pré-parto e, obviamente, suplementadas com dietas acidogênicas, são 3 a 4 semanas. Então, percebam que tanto no caso das multíparas, como no caso das nulíparas, no caso das novilhas, a produção de leite é maximizada quando essas vacas permanecem por 3 a 4 semanas, 3 a 4 semanas no lote pré-parto. E, em termos de taxa de descarte, percebam que há uma minimização, ou seja, as menores ocorrências de descarte são observadas, mais uma vez, tanto em vacas quanto em novilhas, quando essas vacas
permanecem por 3 a 4 semanas no lote pré-parto e, obviamente, sendo suplementadas com dietas acidogênicas nesse período. Tá? Uma pergunta também agora mais recente é: será que vale a pena suplementar dietas acidogênicas para nulíparas, ou seja, para as novilhas? Então, um pesquisador também brasileiro, Ronei Zimpel, orientado do professor Santos, que, aliás, vai defender a sua tese de doutorado na próxima semana, ele mostrou em 3 papers recém-publicados no Journal of Dairy Science que não há benefício. Então, basicamente, aqui ele comparou um DCAD positivo, com mais 200 miliequivalentes por quilo, um DCAD negativo de menos 50 por quilo e de menos 150 por quilo. Ele não observou diferença para a produção de leite, para a produção de leite corrigida para energia, ele também não observou diferenças nas produções de gordura e proteína. A única diferença que ele encontrou foi na proporção de vacas prenhas aos 305 dias, tá certo? E observou-se um pequeno benefício, um P de 0,04, de maior porcentagem de vacas prenhas aos 305 dias no tratamento M50. Mas os autores também fazem a ressalva que esse resultado tem que ser confirmado em novos trabalhos, em novos experimentos. Então, em geral, vale a pena suplementar dietas acidogênicas para novilhas? Em geral, não há vantagens, mas também não há desvantagens. Então, se uma fazenda não tem condições de manter as novilhas pré-parto separadas das vacas pré-parto, é melhor suplementar dietas acidogênicas para todas as vacas, inclusive para as novilhas, porque os benefícios de suplementar dietas acidogênicas para as vacas muito superam, digamos assim, o fato da novilha não se beneficiar desse tratamento ou dessa dieta, tá certo? Quanto custa suplementar uma dieta acidogênica? Basicamente, assumindo uma suplementação de 300 gramas vaca-dia e a cotação de um bom produto acidogênico no mercado brasileiro hoje, custando aí R$ 9,00 o quilo, a gente estima que custa, né, suplementar uma dieta acidogênica R$ 2,70 por vaca-dia. Tá? Embora o custo diário pareça alto, nós salientamos que esse produto será exclusivamente fornecido por 3 semanas, redundando no custo total da suplementação de R$ 56,70. Então, embora o custo diário pareça alto, tem que lembrar que a gente vai suplementar por tão somente 3 a 4 semanas. E esse impacto de R$ 56,70 é pequeno perto da redução da hipocalcemia e de todas as doenças associadas no pós-parto, além da maior produção de leite que a vaca apresentará no pós-parto. Tá certo? Qual que é a popularidade das dietas acidogênicas? Muito grande, tá? Então, pegando esse trabalho publicado orientado do professor Overton de Cornell, mostra no monitoramento de 72 rebanhos norte-americanos na região nordeste dos Estados Unidos, principalmente nos estados de Nova York e Vermont. Então, nesses 72 rebanhos monitorados, a adoção de dietas acidogênicas 5 anos atrás estava girando ao redor de 80%. A gente fez um levantamento similar em 30 rebanhos paranaenses na região dos Campos Gerais e a gente observou, né? Essa pesquisa, esse levantamento foi feito 2 anos atrás e a gente basicamente observou que praticamente 90% dos rebanhos monitorados apresentavam ou suplementavam sais acidogênicos ou rações acidogênicas às suas vacas no período pré-parto. Então, como eu disse, realmente eu acho que o grau de adoção dessa tecnologia hoje é muito grande em rebanhos leiteiros, principalmente nos rebanhos leiteiros mais tecnificados e de maior tamanho. Tá certo? Basicamente, eu sei que eu estou estourando um pouquinho o tempo, eu só queria mostrar para vocês, então, alguns resultados aí sobre os diferentes tipos de hipocalcemia que uma vaca pode apresentar, né? Então, basicamente, o conceito que a gente tem hoje é que não basta avaliar cálcio tão somente no dia seguinte ao parto. A gente tem diferentes tipos de hipocalcemia. E segundo essa pesquisadora de Cornell, a Jessica McCarthy, a gente, na verdade, tem uma vaca com hipocalcemia transitória, em que a vaca só tem hipocalcemia no primeiro dia, no terceiro, quarto dia, a sua calcemia já está restabelecida. Tem vacas com hipocalcemia subclínica persistente, em que, como o próprio nome diz, a hipocalcemia se prolonga até o terceiro, quarto dia, tá certo?
E, finalmente, tem vacas com hipocalcemia subclínica atrasada, em que ela é normocalcêmica no primeiro dia, mas ela é hipocalcêmica no terceiro, quarto dia. A constatação é que, basicamente, as vacas normocalcêmicas, que são vacas saudáveis, e as vacas com hipocalcemia transitória, ou seja, tão somente hipocalcêmicas no primeiro dia, essas vacas se dão melhor. Percebam que elas produzem mais leite, são as vacas aqui da linha azul e da linha verde, em contrastando com as vacas hipocalcêmicas atrasadas ou persistentes, e além disso, elas comem mais. Então, podem ver que no pós-parto há uma segregação das linhas verde e azul em relação a vermelho e amarelo, mostrando que as normocalcêmicas e as hipocalcêmicas transitórias têm sucesso. Então, o que eu quero dizer, em outras palavras, é que a hipocalcemia subclínica de primeiro dia não é necessariamente uma má notícia, porque isso quase que faz parte do processo, faz parte da biologia das vacas. O preocupante é quando a vaca se mantém hipocalcêmica nos dias seguintes ao primeiro dia. Essa sim é uma vaca que vai apresentar menor produção de leite, vai apresentar mais doenças e vai apresentar provavelmente uma reconcepção mais atrasada, tá certo? Então aqui só para mostrar os trabalhos da minha orientada Aline, tá? Que conduziu um trabalho no rebanho Jersey aqui no Paraná, também nós encontramos um resultado similar. Então percebam que as maiores produções de leite foram observadas nas vacas com hipocalcemia transitória, depois as vacas normocalcêmicas e com menores produções, mais uma vez, as vacas hipocalcêmicas atrasadas ou persistentes, tá certo? Alguns impactos dos metabólitos, mas por limitação de tempo eu vou passar direto para as conclusões. Então vamos lá. A hipocalcemia subclínica, né, como eu tentei mostrar ao longo aí dos últimos 45 minutos, tem alta incidência em rebanhos leiteiros e contribui na ocorrência de várias outras enfermidades do pós-parto. Ela é um desencadeador de eventos, vamos colocar assim. Recomenda-se, portanto, monitorar o cátion potássio e fornecer sal ou ração acidogênica no pré-parto. Como meta, a gente deve buscar uma diferença catiônica aniônica da dieta de menos 5 a menos 15 miliequivalentes e, para monitorar se esse DCAD está sendo alcançado, monitorar o pH urinário das vacas no período pré-parto e buscar valores entre 6 e 6,5. Suplementar dietas acidogênicas por 3 a 4 semanas e também, como eu mostrei, né, fruto do trabalho do Roney, parece não haver benefícios em suplementar novilhas, mas não há prejuízos. Então, repito, se não tem como separar novilhas de vacas, vamos tratar todo mundo, tá certo? E, finalmente, né, com uma limitação de tempo, né, a gente tentou falar aí dos diferentes tipos de hipocalcemia. Então, meus agradecimentos aí aos acadêmicos, né, aos mestrandos, aos doutorandos que passaram pelo grupo do leite e que, entre aspas, produziram boa parte dessa literatura que eu compartilhei com vocês, e também meus agradecimentos às empresas e instituições que têm viabilizado as pesquisas do nosso grupo de pesquisa aqui na Federal do Paraná. Pessoal, muito obrigado, tá? Um prazer participar novamente. Meu agradecimento aos colegas da Universidade Federal de Viçosa, aos acadêmicos envolvidos e, em particular, à professora Poliana pelo convite. Muito obrigado e saudações.